Os teasers de Vingadores Doomsday já mostraram a mansão Xavier em ruínas, o Magneto falando sobre a morte que vem pra todo mundo e o Thor fazendo uma oração que mais parece uma despedida do que um discurso de guerra. E não é coincidência, galera. Todo sinal que a Marvel deu até agora aponta pra um filme que vai matar personagens que a gente ama de verdade e em escala bem maior do que Guerra Infinita. Mas e se eu te disser que dá pra prever boa parte dessas mortes com muita precisão? Não só pelos vazamentos, mas porque a Marvel já contou praticamente cada uma dessas histórias antes nos quadrinhos. Fala galera, eu sou o Marlon e hoje a gente vai investigar quem tem mais chances ou não de sobreviver até Secret Wars. Temos Bucky, Professor Xavier, Tobey Maguire e muitos outros, mas o primeiro nome nessa lista vai dividir muitas opiniões porque a teoria mais repetida sobre ele pode estar completamente errada. Bucky Barnes. A lógica da teoria é muito simples, galera. O Sebastian Stan entrou por elenco de The Batman parte 2 que começou a ser filmado em maio de 26, exatamente quando o Vingadores Guerras Secretas entrou em produção. E se o Stan não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele não está em Guerras Secretas. E se ele não está em Guerras Secretas é porque o Bucky morreu em Doomsday. Narrativamente faz sentido. O Chris Evans voltando como Steve Rogers, os teasers confirmam que o Steve tem um filho agora e é algo pelo que ele vai lutar. E se o Doom matar o melhor amigo do Steve, que ele passou 3 filmes tentando salvar, isso seria motivação suficiente para entrar em qualquer guerra. Mas recentemente em Cannes perguntaram pro próprio Stan sobre o futuro do Bucky depois de Doomsday, e a resposta dele não foi um vamos ver ou coisa do tipo. Ele descreveu que interpretaria o Bucky como um irmão que você nunca soube que tinha, e ele completou dizendo que sente conforto em voltar pro papel de tempos em tempos, e espera continuar fazendo isso também. Então para um personagem que a internet já enterrou, isso é no mínimo sintomático, né galera? Porque tem um precedente nos quadrinhos que vale a pena lembrar. O Bucky já morreu oficialmente em 64 em Capitão América 1. Bom, na verdade isso desde os anos 40, mas foi consolidado como morte permanente do personagem por muito tempo. Ele voltou em 2005 no arco do Soldado Invernal, que são 2 arcos ali na verdade, né? Bem aclamado da história da Marvel, que construiu esse personagem completamente. Matar o Bucky de novo agora, pouco tempo depois dele finalmente ter chegado num lugar de paz, né? Como um congressista ali em Thunderbolts, por exemplo. Eu não ligo muito que o Bucky tá 100% safe, mas a certeza absoluta que a internet construiu em torno dessa morte é baseada num conflito de agenda. Eu acho que não vale a gente seguir por esse caminho, né? Mas agora a gente vai para um caso onde o padrão é tão claro que chega a ser desconfortável, galera. O Professor Xavier. Bom, galera, o Patrick Stewart já morreu como Professor X em 3 filmes diferentes: X-Men no confronto final, Logan e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Toda vez que ele aparece, ele morre, virou tradição. Os teasers de Doomsday mostram o Magneto e o Xavier sentados na mansão completamente em ruínas falando sobre morte. E o Magneto fala alguma coisa tipo, a morte vem pra todos, e a pergunta que fica no ar é, se você tá preparado pra morrer, quem é que você vai ser quando fechar os olhos? E o pior é que tem muitos boatos de que essa pode ser a última aparição do Patrick Stewart na franquia, aos 84 anos, né galera? Faz bastante sentido. E o Kevin Feige já confirmou que o MCU caminha pra uma nova saga mutante com um time mais jovem, e faz bastante sentido. A forma mais limpa de abrir espaço pra esse reboot e encerrar os personagens originais com um peso dramático. Nos quadrinhos, por exemplo, o Professor Xavier também já morreu e voltou múltiplas vezes, incluindo durante a saga dos Vingadores contra os X-Men. A mortalidade sempre foi o tema central nas histórias mutantes mais importantes. A questão real não é se o MCU vai repetir esse padrão de novo, é se dessa vez eles vão dar a morte decente pra ele, né? Porque nos outros filmes que a gente viu, as mortes do Professor Xavier foram bem patéticas. Tobey Maguire. Os vazamentos mais recentes, galera, apontam pra uma abertura bem ousada. O Homem-Aranha do Tobey Maguire enfrentando o Wolverine de Hugh Jackman, no momento em que os universos começam a colidir, com a terra dele sendo destruída nesse processo, né? E bom, galera, vamos ser bastante sinceros aqui, porque tem muita divergência entre vários insiders sobre se Peter Parker sobreviveu ou não só a essa sequência, né? Eu não vou afirmar com certeza aqui, mas pensa só o peso simbólico disso, né, galera? Sem Volta Pra Casa deu pro Peter Parker do Tobey Maguire um momento de redenção meio que genuína, né? Ele perdoou, ajudou os outros Peters e ele fechou um ciclo emocional ali que carregava desde 2007. E se esse Peter for quem vai abrir Doomsday, possivelmente como um sacrifício, né, para dar tempo aos outros heróis, isso seria o fechamento mais simbólico e dramático que a Marvel podia apostar para um desses 3 aranhas. Seria um ciclo completo de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, até o sacrifício final que vai provar exatamente isso. Agora o que para mim, galera, vai ser o centro de todo esse filme, o centro emocional, o Thor. O teaser de Thor para Doomsday é uma oração, né?
galera. O Deus do Trovão tá ajoelhado diante ali no meio da floresta ali, pedindo forças pra lutar mais uma vez e voltar pra casa não como um guerreiro, né, mas como um aconchego ali pra filha dele. Isso não é a fala de alguém que tá meio que confiante que vai sobreviver, galera. É a fala de alguém que tá meio que se preparando pra morrer e pedindo ajuda. E tem um detalhe que conecta isso com Deadpool e Wolverine de um jeito que eu acho muito interessante, galera. Naquele filme, durante a sequência que tá ali na parte da TVA, aparece uma cena do Thor segurando alguém ferido nos braços. É uma filmagem descrita como se fosse um futuro distante ali, um futuro improvável, né? E tecnicamente essa cena teria reaproveitado cenas onde o Thor teria chorado pelo Loki em Mundo Sombrio. Mas na cena da TVA, quem estaria nos braços do Thor era o Deadpool do Ryan Reynolds. E ele mesmo disse publicamente que sabe por que o Thor estava chorando naquela cena e não quis revelar pra gente. Independente, galera, de quem literalmente está nos braços do Thor, a composição daquela cena com o Thor como uma figura que segura outra pessoa caída é exatamente o papel que ele pode assumir em Doomsday, galera. O protetor, o cara que tá de pé quando todo mundo tá caindo ali, porque ele tá muito forte agora. E isso ecoa diretamente com o padrão estabelecido pelo Jason Aaron lá em Thor, Deus do Trovão, onde gerações de pais asgardianos se sacrificam continuamente para proteger os seus filhos. E o Odin fez isso pelo Thor e pelo Loki. E se o Thor fizer a mesma coisa pela Loga, sua filha, seria o fechamento perfeito de um arco que já vinha sendo construído desde o Amor e Trovão, né? Quando ele se tornou pai pela primeira vez. Ciclope. O James Marsden finalmente recebeu o momento que a franquia dos X-Men da Fox nunca deu pra ele, galera. Os teasers mostram o Ciclope no traje azul e amarelo, fiel aos quadrinhos de X-Men 97, tirando o visor e soltando uma rajada numa escala de poder que a gente nunca viu no cinema. E é exatamente por isso que eu acho que esse personagem não vai sair vivo. A Marvel, galera, ela tem um padrão muito recorrente, né? Eles trazem de volta os personagens ali num momento de glória épico e em seguida eles destroem aquele personagem. Isso também aconteceu com o Ossos Cruzados lá em Guerra Civil. E nos quadrinhos, galera, o Ciclope, ele é provavelmente o personagem que mais passou por arcos de redenção via sacrifício, incluindo o arco de Vingadores vs X-Men, onde ele se torna o mestre do mal sob influência da Fênix e depois precisa lidar com as consequências disso. O padrão tipo de herói esquecido que recebe um momento de glória antes do fim, ele tem precedente direto na história do Ciclope. Creio com muita certeza de que talvez até Guerras Secretas, infelizmente o Ciclope desse ator seja morto. De alguma forma ali a Marvel vai ter que sacrificar esse cara. O Guardião Vermelho. Bom, galera, o Alexei é praticamente o cordeiro perfeito, né, galera? Ele é querido, cômico e o arco dele inteiro, desde a Viúva Negra, tem sido meio que sobre redenção, né? Ele falhou com a Helena quando ela era criança, deixou a Sala Vermelha levar ela, né, galera? E desde então, ele tenta compensar isso com algumas palavras e alguns gestos. Mas tal palavras não são suficientes e a ação definitiva que o Alexei pode tomar é dar a vida pela Helena. O paralelo aqui é bem parecido com o Logan e a X-23, né? Seria um mentor imperfeito que no final foi se redimindo lá através do sacrifício pela própria filha. E se o Alexei morrer protegendo a Helena em Doomsday, isso vai liberar para ela finalmente assumir a identidade de Viúva Negra por conta própria. E não como sucessora da Natasha, mas como alguém que meio que processou esse trauma, né? E se saiu do outro lado e se incorporou como Viúva Negra a partir desse novo trauma. Isso com certeza seria uma construção de personagem muito bem feita através de vários filmes, como a gente gosta. Máquina de combate. O Rudy, galera, tá no MCU desde o Homem de Ferro 2 lá em 2010. 16 anos de presença constante. Ele nunca teve um projeto solo, né? O filme dele ficou anos em desenvolvimento, teve muita coisa incerta e por fim nunca saiu. E aqui tá o ponto mais pesado. Se o Doutor Destino, interpretado pelo próprio Robert Downey Jr., for quem mata o Rudy na frente do próprio Tony Stark, pensa no peso visual disso, galera. O rosto do Robert Downey Jr., só que agora como vilão, matando o melhor amigo do personagem que ele interpretou por mais de uma década. Isso não seria tipo só a morte de um personagem, né? É quase meio que a profanação da própria história do MCU. Seria muito interessante. O Rudy, galera, sempre foi um vingador comum, né? Ele não era um deus, não era um gênio. Até que ele sobreviveu bastante ali por muito tempo. Ele era a única pessoa que tinha acesso às armaduras do Tony, ou melhor dizendo, né? Sempre tinha acesso a uma armadura específica que o Tony liberava pra ele. Mas para poder adicionar um pouco de peso na mensagem do filme, claramente ninguém tá seguro. Então ele pode ser um dos personagens que pode rodar no próximo filme. O Noturno. Bom, galera, o Alan Cumming está de volta como Noturno depois de mais de 20 anos. A última aparição dele foi lá em X2, em 2003, né? E vazou
que ele enfrenta o Senhor Fantástico durante o filme. Isso é uma das coisas supostas por aí. Personagens que retornam depois de décadas de ausência raramente ficam, galera. É o mesmo caso do Ciclope. Eles recebem um momento de brilho, uma cena memorável ali e morrem de forma heróica, né? Pra reforçar a ameaça do vilão. E tem uma camada espiritual bastante interessante aqui, porque nos quadrinhos o Noturno já considerou seriamente se tornar padre. Isso abre espaço até para uma morte tratada com um tom mais reflexivo do personagem, quase contemplativo. Algo raro em filme de herói, mas pode ser que aconteça, né? Para eles tentar passar um pouco de narrativa. E quando você começa a juntar tudo isso num quadro geral, a gente tem que o Doomsday parece ser desenhado para ter o maior número de mortes desde Guerra Infinita e Ultimato juntos, né, galera? Só que alguns desses casos eu considero que praticamente são certos. Por exemplo, o Professor Xavier, Ciclope, Guardião Vermelho, até o próprio Buck. Eu acho que a internet decidiu rápido demais alguns, mas com base em muitas outras informações e vazamentos que a gente tem e ligações que a gente faz com o roteiro, faz muito sentido muitas dessas coisas. E o que nós temos por aqui no final é que, muito provavelmente, esse vai ser um dos filmes que vai matar mais do que o próprio Guerra Infinita, no caso. Mas assim, o grande X da questão é que nós não temos joias do infinito aqui para poder trazer os personagens de volta. Creio que quem morrer aqui realmente vai permanecer morto. E bom, galera, aproveita e comenta aqui embaixo qual dessas mortes você vai achar mais provável e qual você não aceitaria que acontecesse de jeito nenhum. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar teorias, vazamentos, breakdowns da Marvel, tudo que você pensar sobre tudo, né? Não é só Marvel também, né? Tem anime, tem tudo, é porque agora o hype é Marvel e Spider-Man, mas estamos juntos aí para falar de tudo que é cultura nerd. Aproveita, me segue nas redes sociais também, que nós estamos postando lá vídeos diretos, toda semana também tem vários vídeos lá de teorias mais rapidinhas que a gente vai postando lá, notícias mais quentes, né? Sempre tem coisa por lá. Tô deixando mais 2 vídeos aqui para vocês também curtirem, bem interessantes. E valeu! E eu fui!